Olá, viva! Bem-vindos ao 20º programa do Plataforma Associativa, esta semana com duas coletividades culturais. Uma, o Grupo Típico e Cancioneiro de Águeda, promove o Festival Outonal no próximo dia 6 de novembro, com um espetáculo de folclore no Centro de Artes de Águeda. Mais à frente conversaremos com a Associação Cultural de Recardães, que assinala por estes dias o seu 36º aniversário. A Rosa Irene Noronha, Presidente do Cancioneiro de Águeda, bem-vinda à Plataforma Associativa. Obrigada. No dia 6 de novembro, é um domingo à tarde, o Festival Outonal no Centro de Artes de Águeda. Quais são os grupos que estão presentes neste espetáculo? Eu às vezes vou começar por explicar porque é que são determinados grupos que vão estar presentes. Nós tentamos dar alguma diversidade em termos até geográfica e de representatividade de folclore e temos assim um bocadinho espalhados por Portugal inteiro, digamos assim. Para além dos dois grupos da casa, do grupo típico Cancioneiro de Águeda e das velhas guardas do Cancioneiro de Águeda, iremos ter de Ançã, Cantanhede, portanto um grupo de lá que trará toda aquela influência daquela zona. Vamos ter um grupo de Santarém, da Ribeira de Santarém, zona do Ribatejo, e depois vamos um bocadinho para norte, Guifões, que pertence a Matosinhos, e às tantas, se eu só dissesse Guifões não saberia onde é que era, e temos um grupo de Monção, mais propriamente de Barbeita. Este espetáculo assinala basicamente o quê? O encerramento de uma época ou o que é que vocês pretendem com o Festival Outonal? De alguma forma, podemos dizer que sim. Também achamos que é uma possibilidade que nós temos de mostrar a quem gosta de folclore e que está aqui na nossa zona, se bem que tenhamos pessoas que vêm, às vezes, que viram qualquer tipo de divulgação e que até vêm relativamente próximo, como é óbvio, vêm até cá. Mas é de poder dar a oportunidade também de mostrar o trabalho que o cancioneiro continua a fazer e que alguns grupos que nós consideramos serem representativos em termos nacionais também fazem. Os grupos que vêm asseguram a qualidade e a autenticidade do folclore da zona, é isso? Sim. Esse é o critério? Esse é um critério que pode ser obviamente discutível, mas tem que ter representatividade e tem que ser genuínos, digamos assim. O Festival Outonal designa-se este ano Festival Outonal, mas é, digamos, no período das jornadas outonais. O que é que o cancioneiro sempre pretendeu com a promoção destas jornadas outonais? Pretendia ter várias atividades que pudessem ter mais ligação ao folclore, quer seja de palestras, de formação, de encontros a recordar as diversas gerações que passaram pelo cancioneiro. Portanto, pretendíamos ter 2, 3 dias em que num deles haveria o Festival de Folclore, mas 2, 3 dias mais dedicados às tradições, à etnografia, em particular do nosso concelho, podia ser só música, só uma tradição que podia ser revisitada, etc. Este ano, por algum motivo, estas jornadas outonais são apenas reduzidas ao festival? Ou ainda isto são efeitos da pandemia. Da pandemia, e este retomar, que já retomámos este ano, fez-nos pensar das coisas, porque quando nós começamos a programar isto, que é mais ou menos logo no início do ano civil, não tínhamos a noção, não é? Que tipo de... Havia uma projeção do retirar as máscaras e de outras condicionantes. Não teríamos ainda muita essa ideia do que é que iria ser possível fazer nesta altura. E daí que não o tínhamos feito. Estes 2 anos de pandemia, de alguma forma, foram negativos para o grupo? Aliás, sei que estiveram parados, mas houve algum efeito nefasto que se possa prolongar no tempo? Ou o grupo reagiu sempre bem? O grupo, contrariamente ou não, porque as pessoas sentiram muito o isolamento e a necessidade de se voltarem a encontrar. Por exemplo, em termos de elementos, não sentimos quebra. Os elementos continuaram a aparecer após a convocação
digamos assim, quando pudemos retomar com as regras que a própria Federação de Folclore Português nos impunha, eram regras muito rígidas, e foi relativamente simples. Provavelmente o distanciamento é aquilo que nos leva ainda a ter algumas distâncias, sem ser só distâncias físicas, mas eu acho que as pessoas estavam ávidas do convívio e de... Este ano foi produtivo em termos de atividade para o cancioneiro? Eu posso dizer que sim. A maior parte das nossas saídas atualmente, ou das atuações, algumas, ou a maior parte, sim, são na modalidade de permuta. Isto quer dizer o quê? Que nós vamos a um determinado local e que esse grupo que organiza esse festival, que depois virá ao nosso. O que nos dá algumas dificuldades, até em termos financeiras. Mas tivemos outras atuações e o cancioneiro teve atividades muito diferentes, desde participar, vamos imaginar, num Folk Monção, que é um festival CIOF, e que tem grupos internacionais, em que nós fomos um dos 3 grupos portugueses, num total de 15 grupos, portanto tem uma carga estrangeira muito grande, em que fazem ali uma parceria com a Galiza também, desde um festival desse género, até, sem menosprezar ninguém, fomos aí participar numa festa de convívio de uma pessoa, ou ir apenas animar uma festa cá do concelho. Portanto, o cancioneiro tem esta plasticidade de poder participar num grande festival, mas também temos todo o prazer, porque nos sentimos muito acolhidos também. E fomos, por exemplo, a Travassou, de baixo, eu espero não estar a ofender o pessoal. À Senhora do Amparo. À Senhora do Amparo, fomos. Sim. E fomos muito, muito, muito bem recebidos. As pessoas que estavam lá, também é tal história, estavam às tantas ávidas de retomar e de ver espetáculos e foram muito carinhosos connosco. Pode-se dizer que foi uma atividade já pré-pandémica, ao nível, digamos, ao nível dos anos pré-pandémicos? A atividade deste ano? Quase que sim. Quase que sim. O cancioneiro tem alguns valores e preserva, a nossa geração, eu nunca vivi por dentro o cancioneiro, mas habituei-me desde pequeno a ver atuações do cancioneiro e a ver o cancioneiro como, digamos, uma das referências do Concelho de Águeda. Tem conseguido manter os valores, digamos, destas décadas de existência? Eu, nomeadamente, como presidente da direção, mas tenho uma equipa que, obviamente, colabora comigo e que discutimos mais ou menos ideias, e todos somos unânimes em manter aquilo que foi autêntico, aquilo que em 1958 permitiu o arranque do grupo, aquelas recolhas que as pessoas fizeram, e, portanto, continuamos a manter no trajar, até no estar. Às vezes havia a Luciana Aguiar que nos dizia assim: nós temos que nos distinguir também, não em cima do palco, mas também fora do palco, ou seja, pelas atitudes que nós temos cá fora com as outras pessoas. Isto não é um corpo militar, nada disso. Mas sim, pretendemos isso. Temos algumas gerações, por exemplo, as minhas filhas, e outras de outros elementos, o que quer dizer que eu vejo também continuidade em manter aquilo que nos foi legado. Tem sido uma escola, de certa forma? De alguma forma, sim. O cancioneiro tem uma casa-museu que é num dos edifícios, se não o mais antigo, um dos edifícios mais antigos da cidade de Águeda. Depois das obras criadas, conseguiram, digamos, fazer com o museu aquilo que ambicionavam fazer? De alguma forma. Eu acho que diria, vou pôr nos 80%, porque os 20% é rentabilizar devidamente o museu. Gostaria muito de ter lá uma pessoa que pelo menos abrisse o museu num horário mais alargado. Portanto, a abertura da Casa-Museu tem muito que ver com a disponibilidade das pessoas da direção, que lá vão por marcação, e nós temos trabalhado com grupos que vêm de Lisboa, de outros sítios. Trabalhamos muito com escolas, aqui com a Universidade de Aveiro, quer no ESTGA, quer com outros cursos de Aveiro. Há um curso de mestrado em Etnografia e Folclore, pronto, em que nós abrimos um bocadinho as portas, ou com pessoas que nos contactam para, se é possível, no dia tal,
no Agito Águeda, tivemos um horário mais alargado, em que era possível fazer a visita, e pelo menos todo o espólio que foi recolhido, as peças autênticas que nós tínhamos, porque entretanto fizemos cópias para usar, 65 anos não era fácil que elas tivessem durado, estão lá guardadas. Algumas ainda estão guardadas dentro de gavetas, mas nós tentamos que se vá mudando de alguma forma aquilo que é exposto. Além desses trabalhos académicos, pelos vistos nesse curso da Universidade de Aveiro, tem havido apetência para a visita ao museu, regulares? Muita. E eu acho que às vezes só não há mais porque as pessoas, e aí pode ser em parte também da nossa responsabilidade, não conhecem devidamente o museu. Eu não tenho ninguém que lá tenha ido e que, no fim, tenha dito assim: olha, eu dei o meu tempo por mal emprego. Não dizem isto. Pelo contrário, ficam até surpreendidos. É um revisitar o passado, a forma que nós temos uma cozinha, por exemplo, camas e outros objetos do passado. E, olha, isto usava-se na casa dos meus avós para fazer, por exemplo, rojões nesta panela ou qualquer coisa assim. Portanto, as pessoas mostram-se muito satisfeitas. Ficando praticamente no centro de Águeda, porque fica na Rua da Vila Nova, no bairro, digamos, típico de Águeda, e ali entre a Câmara Municipal e a zona baixa, não está, digamos, não aparece mencionado muitas vezes, nem sequer na divulgação turística do Conselho. Há aqui alguma razão para isso? Eu acho que não. Eu acho que no site da Câmara tem. No site da Câmara, sim. Tem. Fora isso, muitas vezes, até numa tentativa de pessoas que vão junto do turismo ou empresas que organizam visitas aqui ao nosso concelho, e aí eu acho que a Câmara Municipal tem sido um parceiro ótimo nesta divulgação, acabam por dizer, olha, o cancioneiro tem isto ou tem aquilo, e nós também fazemos um bocadinho ao contrário. Às vezes há pessoas que chegam ali, que sabem do museu, grupo de 20 pessoas, vamos imaginar, e depois nós acabamos por lhes dar uma ajuda, e às vezes acompanhamos mesmo até à Igreja Matriz, ou até à Alta Vila, ou a sítios que não estão devidamente também identificados nesse roteiro turístico, digamos. O cancioneiro hoje mexe com quantas pessoas diretamente? O grupo típico cancioneiro está dividido em dois, basicamente? Mais ou menos, sim. O nosso infantil está neste momento assim um bocado em stand-by, foi uma das nossos pontos mais frágeis durante esta pandemia. 80, 90 pessoas. 80, 90. Mais diretos. Sim, mais Se eu diretos. alargasse aos órgãos sociais, exatamente, chegaria facilmente às 120. Sim. E em relação ao cancioneiro infantil, de alguma forma está previsto retomar atividades em relação a esta faixa etária, que é, digamos, determinante para assegurar o futuro, não é? Sim, eu acho que há muito essa vontade. E podemos até ter aí uns projetos de umas AECs ou de umas coisas que possam incentivar até o gosto pelo folclore. E esse gosto pelo folclore mantém-se ou é uma coisa do passado? Aqui é um bocado um pau de dois bicos, entre aspas. Eu achava que muitos dos jovens não queriam aderir, nomeadamente aqui há um tempo atrás, era mais conotado como uma coisa mais parola, que às tantas não tinha tanto interesse, mas há muita gente até com formação universitária a ter. Eu tenho um sítio privilegiado às tantas para encontrar jovens, porque como sou professora. Sim. E incrivelmente até há jovens que estão interessados. Às vezes não estão interessados nisto. Ou porque requer uma atividade mais ou menos sistemática, é uma situação. Com os ensaios e com as atuações. Com os ensaios. E depois o nosso concelho tem uma riqueza enorme em bandas. E eu tenho pessoas que até gostavam de ir, mas que já estão numa banda. E as bandas efetivamente absorvem-lhes imenso tempo e não dava. Mas, de alguma forma, não há esta negação ou este afastamento dos jovens. Pela sua experiência de muitos anos de ligação, até familiar, não é? Vem da família, acha que o folclore tem futuro na atual roupagem, digamos assim, ou tem que, como hoje se fala em tudo, tem que inovar, encontrar novas respostas? Acho que tem futuro, mas provavelmente tem que inovar, provavelmente, em termos de espetáculo. Não pode ser só uma coisa tradicional,
e, por outro lado, mantendo a qualidade. Por exemplo, volto a apelar no próximo dia 6 de novembro, pelas 15h30, no Centro de Artes, os grupos que lá vão passar vão, de certeza, satisfazer o público. E isto permite que as pessoas continuem a apostar e as gerações mais novas se vão cada vez embrenhando mais. Para finalizar, que metas futuras passam digamos, pelos vossos objetivos? Um deles é preparar novas gerações a continuar, a dar esta continuidade. Eu daqui a uns anos não estarei cá, mas gostaria que o cancioneiro perdurasse no tempo. Melhorar a nossa quantidade de visitas, nomeadamente a abertura da Casa-Museu. E consolidar aquilo que nós temos em termos de representatividade. Rosa Irene, muito obrigado pela sua presença. Espero que este Festival Outonal tenha o sucesso que vocês desejam e continuação de um bom trabalho. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Prosseguimos a plataforma associativa desta semana com a Associação Cultural de Recardães. No próximo sábado, às 19h30, comemoram 36 anos de existência, promovendo um concerto no Salão da Junta de Freguesia de Recardães. Eleutério Santos, Presidente da Direção da Associação Cultural de Recardães, bem-vindo ao nosso programa. O concerto, além do grupo coral anfitrião, conta com a participação de um congénero do País Vasco e um outro grupo de Viseu. Não, é do País Vasco, sim, um grupo coral feminino do País Vasco, que curiosamente, além de cantar, também dança, e o outro grupo é do Concelho de Águeda, Dós da Ribeira, a antiga Tuna, que agora se chama Associação Filarmónica Dós da Ribeira, com quem já fizemos algumas atividades e que tínhamos uma programada para o fim da pandemia. Em maio passado aconteceu que o Covid estava à espreita e deixou sair de uma reunião das duas direções 2 elementos da Associação Cultural de Recardães carimbados, a maestrina e a vice-presidente. Acabaram-se as nossas atividades, estamos a retomar agora, por este outono, as nossas lides. O que é que pode antecipar, ou o que é que se pode esperar desta vossa iniciativa comemorativa dos 36 anos? Isto é um tempo novo, por muitas razões. Há 1000 coisas que vão mudando na nossa vida, nos nossos dias, no nosso concelho, e, enfim, temos de nos adaptar a essas circunstâncias. Hoje, concretamente, estamos mais perto do resto do mundo, mesmo do mundo concelhio, do mundo das freguesias, da União de Freguesias, e do mundo, por exemplo, da Europa. Este concerto mudou-nos a data habitual do festejo do aniversário, porque, com todos estes meios tecnológicos, chegou-nos do País Vasco um pedido, se podiam fazer um concerto connosco. Deslocam-se ao Porto para uma outra atividade. Estavam aqui perto, gostam de Aveiro e queriam passar em Aveiro, mas se arranjassem aqui alguém com quem fazer um intercâmbio, pronto, quer dizer, isto são tempos novos, são as tecnologias todas novas, sei lá, no meio das coisas que vão mudando, nós procuramos que mude também o seguinte: muitos destes coros que há no nosso concelho, no nosso país, pela Europa fora, são de gente de alguma idade. Normalmente da terceira idade, quando já não tem outra atividade, vem para um grupo coral. Nós, praticamente desde sempre que tivemos gente nova. E aí estamos a conseguir isso neste momento do 36º aniversário. Isso, digamos que nos inspira, ou melhor, esta gente nova vem nos inspirar
e pronto, a nossa esperança... É bom sinal e é sinal que a gente nova procura o Orfeão e, digamos, o Orfeão e as artes. Em Águeda tem muita tradição nisso e no fundo, mas no fundo, em relação ao grupo do oriundo do País Basco, o que é que se perspectiva da atuação deles? Para além do grupo coral, há também também dançam Sim, e o que é que trazem de novo ao espetáculo? Pois, essa é a nossa expectativa, quer dizer, sim, nós muitas vezes organizamos alguns espetáculos, alguns concertos, ou vamos participar em concertos que não conhecemos, portanto não sabemos muito bem, sei lá, a constituição, a qualidade da localidade, as tradições, aspectos culturais, de canto, etc. Mas isso é sempre uma aposta, sempre um desafio, prepararmos o melhor que seja e depois ir levar o que sabemos, aprender alguma coisa com eles, que se aprende sempre. Neste caso aqui, a expectativa até agora é muito guiada pelo seguinte, pela facilidade de contacto com eles. A maestrina é uma senhora, enfim, extremamente aberta, de contacto fácil e que tem uma vontade nisto e uma ânsia. Depois conhece alguma coisa de Portugal e tem um gosto particular por Portugal. Então ela está encantada de vir estar connosco, quer que cantemos coisas em português com ela, quer que cantemos coisas em basco também, que é um bocado mais difícil que o castelhano. Pronto, isso vem... Esta interação também é enriquecedora. Absolutamente, e vem sempre inspirar-nos outras coisas, acicatar-nos para ter para outras iniciativas. Disse há pouco que o Orfeão de Recardens tem tido gente nova a entrar. Isso significa que goza de boa saúde? Sim. A cultura, de uma maneira geral, tem... Tudo tem, outros ramos têm também as suas vicissitudes, altos e baixos e tal. Tem tido. Neste momento sentimos muito bem, porque foi extremamente penoso o percurso do Covid. O desespero das pessoas, portanto, e um estando infectado, já ninguém ia, acabavam-se as atividades, andávamos ali a cantar com máscara, que é uma coisa absolutamente surrealista, enfim, foi. E agora sentimos isto e sentimos saudade de já um dia ter criado uma espécie de coro juvenil, o célebre Vocal Art, que foi uma criação também sui generis, quer dizer, nós tínhamos jovens que cantavam bem, que andavam ali, que eram a razão de sermos bem aceitos e festejados onde íamos, no país ou fora do país, porque todos dizem, que gente tão nova que vocês têm e tal, essa diferença. E eles quiseram ir mais além. A maestrina foi absolutamente aberta a isso e ainda conseguiu andar à frente deles e criámos um coro juvenil com elementos de outro coro, que foi o do Troviscal. E isso foram momentos extraordinários. Mas quando ter gente nova, tem esta vantagem toda esta alegria, toda esta pujança, todo este entusiasmo, mas depois tem o outro problema, que é o seguinte: eles vão sair para a universidade, eles vão, por questões de mercado de trabalho, vão-se embora, deixam de ter a disponibilidade que têm, casam, 30 coisas, e lá foi o nosso Vocal Art, que agora estamos sempre com meninos ali de cerca de várias idades, até aos 10 anos, a tentar a nossa oportunidade. É dinâmico, não é? É dinâmico. Absolutamente. Mas este ano de 2022, não tendo tido nenhum confinamento, ainda foi um ano de retoma da atividade normal, ou ainda estamos longe disso? Não estamos a entrar na atividade normal e começámos muito bem com a celebração de Natal,
com um concerto um concerto de aniversário em novembro e um concerto de Natal logo a seguir, por boa vontade, grande compreensão e ânimo que nos trouxe do Padre Pimenta, que nos permitiu que cantássemos na igreja, com o rigor que na igreja se tinha, as distâncias, a máscara, etc. Mas no final do ano passado. No final do ano passado. E entramos em janeiro já meios a cantar de galo. O facto é que tudo o que fizemos em maio foi por água abaixo, porque parámos completamente. Tivemos mais de 10 pessoas neste grupo, cerca de 30 infectados, e depois não havia nada a fazer, porque este ano está diferente. Temos um calendário de atividades, temos este concerto, temos outras atividades já marcadas, dentro e fora do país, e pronto, estamos à espera que não venha nova rasteira. O Orfeão de Recardães tem tido bastantes intercâmbios com grupos estrangeiros, nomeadamente em Espanha. Sim, em Espanha sobretudo. Fizemos há uns anos uma coisa com França, que foi muito saudável, sobretudo para ver as diferenças, que são muitas e são interessantes, fundamentais para pensarmos nelas. Diferenças em quê? A diferença, que hoje já não é tanto, mas que era grande na altura, era o seguinte: era encontrarmos um grupo que se cotizava para cantar. Nós vivíamos dos subsídios da Câmara e vivemos dos subsídios anteriores à crise, que eram mais ou menos certos em termos de quantia. Todos os anos recebíamos aquela quantia, geríamos aquilo, tudo muito bem, fazíamos, nem tínhamos lucro nem prejuízo, e fazíamos, conseguíamos atividades muito interessantes. Depois isso trouxe-nos dúvidas, mas já nessa altura a França não tinha, e então o grupo cotizava-se. O que para nós era uma coisa, eu pagar para cantar. A associação deve estar aí, deve-se organizar para nós cantarmos, para não termos de pagar nada e podermos ter... Essa foi uma das coisas que nos fez pensar. Não conseguimos adivinhar que um dia ia ser um bocado assim também connosco, mas fez-nos pensar. E depois, sei lá, por exemplo, à vontade com que cantamos nas igrejas. Modificavam as coisas, tiravam o altar quando era possível, e o que cá era muito mais difícil. E eles achavam isso extremamente bizarro, que fosse difícil entre nós cantar numa igreja, não aproveitar aquela acústica singular, aquilo não existe em mais sítio nenhum. Tem sido proveitoso, então os intercâmbios são sempre proveitosos, há um conhecimento mútuo mais alargado e pelos vistos vão continuar com esses intercâmbios. Sim, que é que sim. Perspectiva-se a mesma coisa, a ligação com Espanha, com o país, naturalmente, a nível dos coros da Bairrada, que tentaremos privilegiar. Estamos aqui tão perto, as logísticas são mais simples e temos sempre alguma coisa, o convívio é ótimo, é salutar, e continuaremos. E depois temos realmente a Espanha e a França em perspectiva. E aí também o sempre a ganhar, de vez em quando encontramos uma canção que trazemos, que é maravilhosa, e deixamos algumas das nossas. Há um aspecto aí que eu acho que foi extremamente feliz, que foi o seguinte: um dia num coro, e não foi o coro de Recardães, mas um coro a que eu estava ligado também, fez um intercâmbio com um coro francês, e de presente entregou-lhe um livro, um cancioneiro de Águeda, que é o cancioneiro do Conselho de Águeda do capitão Amílcar Moraes. Esse grupo levou o livro e encontrou lá coisa que os impressionou, de que eles gostaram muito. E uma das canções, entre as várias que cantaram, uma das canções prepararam-na, quer dizer, o maestro deles fez um arranjo, cantaram-na, esse coro cantou-a quando nós fomos lá, e cantou-a como a joia da coroa.
era a canção deles maior nesse momento. Tive a oportunidade de, há 15 dias ou 3 semanas, ir ver esse grupo, que já não existe como tal, as pessoas estão lá, os maestros e tal, mas alteraram-se, e na folha deles continua essa canção do Dagda, que é O Meu Bandolim, do Chula Dagda, que eles compuseram, alteraram, foi feito um arranjo para o maestro Jérôme Foucault, e isto para nós é um encanto termos feito esta sementeira pela Europa da música portuguesa, e desta maneira. Desconhecia esse facto. Em relação aos números, quantos elementos é que estão envolvidos no Orfeão? Neste momento temos, nos ensaios já há cerca de 30 pessoas, 30, 33, 34, há mais gente que vai faltando por isto ou por aquilo, sim, mas cerca de 30 elementos são os... O Orfeão integra a Associação Cultural de Recardães. Para além do Orfeão, a Associação Cultural tem mais atividade, e que tipo de atividades? Tem e procura ter, porque as pessoas que estão a maioria, quase 100% das pessoas que estão no Orfeão, no coro, estão para cantar música coral. E o envolvimento noutras atividades, é preciso alguém que se ocupe disso, que seja responsável, que arranje várias coisas, nomeadamente algum financiamento que seja preciso, e não é tão fácil. Um dos casos, por exemplo, é o teatro. Recardães não tem nenhum grupo de teatro, e precisa de ter teatro como qualquer outra localidade. Então o que nós procuramos é, com os grupos de teatro do concelho, ou de fora, mas que venham a Recardães. Temos de arranjar, é preciso ali alguém que se disponibilize para isto. Ainda não é o mais difícil. Depois há outras atividades que sim, tentámos mexer um pouco na história de Recardães, a vários níveis. Fizemos já em tempos um encontro da diáspora, em que fomos fazer o levantamento de todos os recardanenses que andam pelo mundo, que estavam fora da freguesia, depois reuni-los, depois ver o passado, enfim, deu uma boa exposição e um bom convívio, mas aquilo dói um bocado fazer isto, envolve muita gente que não tem essa disponibilidade, nem quer ter. Eu venho para cantar, não tenho disponibilidade para mais. Portanto, estas outras atividades culturais, enfim, têm esta dificuldade justamente. Terão também dificuldade com o espaço. Recardães não tem um espaço para acolher estas atividades. O Salão da Junta é, digamos assim, a única possibilidade que terão, não? Não, temos um salão ótimo em termos de espaço, que é o Salão do Centro Social, e que sempre nos foi cedido gratuitamente e com as boas condições que tem. As condições acústicas não são não são maravilhosas, mas são boas. Muitas iniciativas musicais se lá têm feito, fizemos lá muitos aniversários, tem todo esse espaço. Já à pala da música cultural, ou indo atrás da música cultural, chegámos a pôr lá mais de 400 pessoas. O que faz a Europa abrir a boca, não é? Porque os nossos convidados europeus, na altura, não acreditavam que estivessem. E muitos dos coros portugueses que lá passaram não se lembravam de ter alguma vez feito um concerto de música coral com tanto público. É curioso, porque às vezes diz que a Águeda não participa, mas participa. Sim, em Recardães tínhamos Recardães, penso que desde sempre teve uma ligação muito boa com a Associação Cultural. A Associação Cultural era uma coisa nossa, daquilo mais precioso que temos. Há um exemplo que não é bem do meu tempo, mas que se dizia, que se conta ainda muito por lá, era o seguinte: é que havia esta celebração do aniversário era feita em 2 andamentos. Havia um jantar comemorativo, por exemplo, na sexta-feira à noite, penso que normalmente era assim, e depois havia no sábado o concerto. O jantar
enchiam-se todos os espaços, ainda antes do centro social, todos os espaços onde eram feitos, e mais, havia quem fosse comprar uma pecinha para levar, uma pecinha de vestuário. As senhoras caprichavam e os cavalheiros também. Era um dia especial. Era um dia de festa, era uma coisa assim, uma E coisa hoje, rica. como é que é esta relação com a comunidade local? Continua muito boa, há a mesma fidelidade, os tempos são diferentes. E hoje fazer um jantar para angariar fundos, por vezes é mais para mantermos a ligação à comunidade, para estarmos ali juntos, do que propriamente por aquilo que sobra. Mas não deixamos de o fazer. Este ano não vai ser feito na mesma altura, será noutra, mas não deixamos de o fazer porque este convívio, este apoio, esta fidelidade são indispensáveis para nós e para Cardães. E dificuldades? Está há muitos anos no dirigismo. Quais são as grandes dificuldades que vocês sentem? Pois, para as direções, houve alturas em que até os orfeonistas eram escassos, falhavam muito, por qualquer razão, falhavam muito. E uma das razões é esta, quer dizer, se nós andamos muito tempo sem ir laurear a PVID, passa a expressão, sem arejar um pouco, sem ter convidados, sem ser convidados por alguém, aquilo torna-se monótono, é só ensaiar e bom. E depois há outras causas que às vezes levam a essa menor frequência. Mas por aí, para os orfeonistas, enfim, muito bem, temos tido bons executantes e muita gente a gostar de cantar. Para a direção, para os órgãos sociais é mais difícil, porque a associação, a história dos sócios, nós, o Recardães é sócia inteira das suas associações, da Associação Cultural e das outras, mas não são nominais, isto é, eu não sei que estão ali aqueles 100 ou 200 ou 300 que são sócios e onde posso ir buscar pessoas para responsabilizá-los como sócios para fazerem parte dos corpos sociais. Não, a associação acaba, nesta circunstância, naquele momento, por se confundir com os 30 coralistas. Os coralistas querem cantar, não querem ir para a direção. Ou então estão na direção, mas não querem mais do que isso. E é difícil. Penso que isto que é transversal às associações, nem digo só de Portugal, digo, se não é do mundo inteiro, das que conhecemos no resto do país e por Espanha é igual. É uma preocupação para o futuro, não é? É a questão digamos, das pessoas que se disponibilizam enfim, a assumir responsabilidades nas direções. Nós já vimos em Águeda, eu vi isso algumas diretamente, outras pelos jornais, de direções que não conseguiam terminar o seu mandato, terminavam no calendário, mas tinham de continuar a exercício porque não aparecia mais ninguém. Penso que até, por exemplo, na Santa Casa da Misericórdia, isso aconteceu da última vez, em que a direção que estava, os órgãos que estavam lá ficaram porque não compuseram corpos sociais com candidatos suficientes para... Isto, enfim... É um desafio que seguirá a manter. É um desafio. Eu já tive de pedir grandemente para sair, numa certa altura, consegui, tinha um compromisso com o Ivo Domingos, que tinha um livro para ser editado, e que estava por lá esfrangalhado num baú, que tivemos de consertar aquilo, e se não tivesse saído dali... não podemos estar em todos os lados e nós também gostamos de fazer outras coisas. Claro. E aquilo prende durante tempo demais. E projetos futuros que terão? É manter, digamos, é andar nesta linha, manter-se nesta linha, ou haverá aqui algo mais que vocês pretendam fazer da Associação Cultural? Neste momento depois do apagão do Covid, é realmente ir agora de luzes acesas, continuar a reativar na música coral, fazermos mais coisas melhor, fazê-las mais bem feitas e alargar nesse domínio. Nos outros domínios culturais também abrir mais o leque, inclusive procurar uma colaboração com outras associações de Recardães concretamente, e até de outros do Conselho, para podermos fazer coisas juntas que às vezes uma associação só não consegue fazer.
e depois, mais do que isso, assim de repente, temos algumas perspectivas, alguns sonhos que achamos muito interessantes e, como dizia o José Alberto Carvalho aqui há tempos, que tem como princípio não desistir de uma ideia boa que tem. Nós não queremos desistir, mas também não queremos revelar, porque é um bocado ambiciosa e nem sempre temos condições boas. Enfim, vamos vendo quem aparece disponível e que facilidades nos venham ajudar. Muito bem. Professor Eleutério Santos, muito obrigado pela sua presença na plataforma associativa. O programa fica hoje por aqui, pelo valor do associativismo. Considero que estas instituições, a que nos estão mais próximas, são as mais importantes para nós. É a elas que recorremos, é com elas que mais interagimos. Prestarão sempre melhor serviço se lhes dermos o nosso apoio. Obrigado por estar connosco. Voltaremos para a semana.